quero falar sobre confiança, sobre fé em Deus. Eu quero falar sobre o que nós precisamos para vencermos nesses últimos tempos. Nós estamos vivendo tempos especiais, não é? Onde eu vejo aí uma guerra tremenda, uma guerra de narrativas, onde há um embate muito grande e as pessoas estão perdendo conversa, até mesmo os crentes, não é? Ao invés de falar com quem pode mudar as coisas, fica falando com quem não quer mudar as coisas e batendo de frente. E não é esse o caminho, não é verdade? O caminho é nós falarmos com Deus. Deus é aquele que fala ao coração das pessoas, é aquele que move todas as coisas. Ele é o Deus que tem todo o poder. E nesse grande embate que a gente tem na nossa caminhada cristã, espera-se que o crente, o servo de Deus, a pessoa que serve a Cristo, ele tenha... Estava bom, hein? Estava bom do jeito que estava. Ele tenha uma confiança especial, não é? Então, o que se espera de um cristão é o quê? Que ele confie em Deus. Não dá para conceber a ideia de um cristão que não confia em Deus, que não tem uma fé verdadeira em Deus, não é? Então, se você é um cristão, você precisa confiar em Deus, confiar que o Senhor pode todas as coisas. Mas, na verdade, a maioria de nós não estamos preparados para enfrentar os tempos difíceis. Se você acha que está difícil agora, as coisas não vão melhorar, irmãos, não é? Há uma pressão, para quem entende o mundo espiritual, para quem lê o mundo espiritual, há uma pressão dos tempos, a pressão desse tempo, desse momento que a gente está vivendo. Por que que há hoje tanta confusão? Até mesmo, né, você diz uma coisa e a pessoa escuta outra. Não sei se já aconteceu isso com você. Às vezes, entre marido e mulher, acontece muito isso, entre pai e filho, filho e pai. Você diz uma coisa, você tem certeza que você não falou aquilo que o outro entendeu, mas o outro entendeu exatamente o que aquilo foi torcido até chegar no ouvido dele. Então, há uma pressão dos tempos, nesse tempo que nós estamos vivendo, e as coisas, a tendência é piorar bastante, porque Apocalipse vai dizer no capítulo 12, que o diabo, ele desceu à terra, ele foi expulso, e ele desceu à terra, e ele sabe que lhe resta pouco tempo, por isso ele está furioso. Ele vai fazer de tudo para trazer confusão dentro dos lares, no meio das famílias, entre irmãos, na igreja, na vida das pessoas, não é? E para enfrentarmos esse tempo, nós precisaremos realmente de uma fé especial. Agora, observe que nós estamos vivendo num mundo onde a iniquidade tem aumentado. A afronta para com Deus tem aumentado, até mesmo nas igrejas. Não é? Hoje já um repensar da fé e do cristianismo e coisas do gênero. As nações estão fazendo tudo para varrer Deus, né? De tudo que puderem tirar Deus, eles estão tirando, né? A blasfêmia tem aumentado, e os pecados que antes a gente corava o rosto ao pensar até, hoje já é uma coisa muito normal. A iniquidade tem multiplicado, Jesus falou disso, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. A perseverança está exatamente na confiança. Você só pode perseverar se você tiver uma confiança inabalável. Agora, Deus está para julgar o mundo, né? Nenhuma nação pode pensar que praticam coisas contra Deus e não recebe punição para isso. Agora observe, as nações não têm alma. As nações não têm alma, é apenas, né, uma nomenclatura e um aglomerado de pessoas. Não tem alma. Não tem uma alma eterna que Deus possa condená-la no futuro. Então o julgamento das nações acontece já nessa era, não é? E é claro, se você vive num país que está debaixo da ira de Deus, automaticamente você vai sofrer as consequências do que virá sobre esse país, não é? E é exatamente isso que está acontecendo com o mundo, e muitas nações hoje do mundo estão debaixo da ira de Deus e não sabem que estão debaixo da ira de Deus. E é claro, não importa se você seja cristão ou não, você vai sofrer os abalos disso, as consequências de estar morando num país que Deus está derramando a sua ira sobre ele, não é? O pecado, ele atrai a ira de Deus, e Deus julga, não é? Deus julga.
Então, os tempos que nós estamos vivendo são tempos difíceis e vão piorar, não é? A única forma de escaparmos das calamidades que está por vir, né, que se avizinha, é nos apropriarmos de uma confiança especial e inabalável em Deus. Eu quero ler com vocês um texto muito interessante das Escrituras. É um texto de Davi, é um cântico de Davi. Ele está em 2 Samuel, capítulo 22, a partir do primeiro versículo, nós vamos ler alguns versos. Talvez vamos ler até o verso 20 por aí. Observe que o texto ele vai começar dizendo o seguinte: Davi falou ao Senhor as palavras deste cântico no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Ele disse: o Senhor é a minha rocha e a minha fortaleza, o meu libertador. O meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Ó Deus, tu me salvas da violência. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Próximo, pode ir para frente. Porque as ondas de morte me cercaram, torrentes da perdição impuseram terror. Cadeias infernais me envolveram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia invoquei o Senhor e gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu, vacilaram também os fundamentos dos céus e se abalaram, porque ele, Deus, estava irado. Das suas narinas subiu fumaça, e fogo devorador saiu da sua boca. Dele saíram brasas ardentes. Ele baixou os céus e desceu, e teve sob os seus pés densa escuridão. Cavalgava em um querubim e voava. Foi levado sobre as asas do vento. Por abrigo pôs em redor de si trevas, ajuntamento de águas, nuvens dos céus. Do resplendor que diante dele havia, brasas de fogo se acenderam. O Senhor trovejou desde os céus, o Altíssimo levantou a sua voz. Atirou as suas flechas e espalhou os meus inimigos. Multiplicou os seus raios e dissipou todos aqueles que eram contra mim. Então se viu o leito do mar e se descobriram as profundezas do mundo. Pela repreensão do Senhor, pelo sopro irado das suas narinas. Do alto o Senhor me estendeu a mão e me segurou. Ele me tirou das águas profundas, livrou-me do forte inimigo e dos que me odiavam, pois eram mais poderosos do que eu. Eles me atacaram no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. O último é o verso 20. Trouxe-me para um lugar espaçoso e livrou-me, porque Ele se agradou de mim. Amém? Vamos orar? Senhor, quero te dar graça neste momento pela tua palavra, Senhor. A leitura da tua palavra é poderosa para o nosso coração já ser ministrado pelo Senhor nessa noite. Obrigado pela vida de cada um dos teus servos que tu trouxeste aqui a este lugar da adoração. Abençoa, Senhor eterno Deus, os nossos corações com a tua palavra, com aquilo que o Senhor estará ministrando, ó Deus, aos nossos corações nessa noite. Eu amarro no mundo espiritual todo ladrão da palavra, todo levante, toda seta, tudo aquilo que não procede de ti, meu Deus, e que cada coração seja trazido cativo ao Senhor, e toda mente seja trazido, ó Deus eterno, ao conhecimento da tua verdade, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, irmãos. Davi, a Bíblia fala que ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele não era uma pessoa qualquer. Talvez você esteja passando por lutas na sua vida, por problemas, e você pensa que é porque você cometeu algum pecado, alguma falha, ou porque algo que você fez está trazendo consequência. Pode ser, mas nem sempre é. Às vezes você está sofrendo os horrores daquilo que outros semearam. Davi, ele foi o sucessor de Saul no trono. Saul foi um péssimo rei, cometeu muitos pecados contra Deus, e ele trouxe a ira de Deus sobre Israel, por conta dos seus pecados, que começa com o pecado da desobediência, não é?
o pecado de feitiçaria e vai por aí afora. Ele cometeu vários pecados contra Deus. E por conta disso, Deus trouxe uma sucessão de problemas e sofrimentos à nação de Israel. E Davi aqui, claro, ele vai sofrer as consequências disso. Mesmo ele sendo um homem segundo o coração de Deus, ele vivia e depois se tornou rei de uma nação que Deus tinha contas a acertar com ela. Ele estava vivendo dentro de uma nação que Deus tinha juízos. E esse salmo aqui vai nascer, esse cântico de Davi vai nascer depois que os gibeonitas, né, no capítulo 21 vocês vão ver isso, depois que os gibeonitas foram vingados. Quem eram os gibeonitas? Não é? Os gibeonitas eram jebuseus que habitavam na terra de Israel, aqueles que lá em Josué enganaram Josué, e por conta disso Josué fez uma aliança com eles. E como Deus leva a sério essa questão da aliança, viu, irmãos? Muitas vezes nós fazemos compromisso com Deus e não cumprimos. Isso é muito perigoso, porque Deus não se esquece daquilo que nós empenhamos diante dele. Então, a Bíblia diz, lá em Eclesiastes, capítulo de número 5, ele vai dizer o seguinte: olha, não seja precipitado em falar, não abra a sua boca de uma forma precipitada, não é? Se você vai falar, cuidado com aquilo que você vai falar, porque Deus não precisa que você faça um voto com ele, ou entre em aliança com ele sobre alguma questão, mas se você fez um voto, é melhor que você cumpra, porque se você não cumprir, o castigo de Deus, e muitas vezes algumas maldições vêm por conta de alianças quebradas. E Saul, ele quebra a aliança que Josué tinha feito com os gibeonitas, e por conta disso, não é, por conta dele ter quebrado e matado os gibeonitas, não é, quebrou a aliança dele, e vai dizer, o texto vai dizer que no zelo pelo Senhor, ele matou os gibeonitas. No zelo, existe zelo que é sem entendimento. Paulo diz, é bom ser zeloso, mas com entendimento. Até para ser zeloso, você tem que entender o que você está fazendo. Saul estava achando que estava fazendo uma coisa boa, limpando a terra daquela gente que Deus não queria na terra. Mas ele se esqueceu que aquele povo tinha uma aliança com Israel. E Deus leva a sério isso aí. Então, Saul comete o pecado lá na época do seu governo. Quase 40 anos depois, há uma grande seca em Israel, e todo mundo começa a padecer, todo mundo começa a passar necessidade, a fome começa a lastrar em Israel, por conta da seca. Ela dura 3 anos, e um dia eles estão orando para que Deus respondesse, por que daquela seca, por que daquele problema? E Deus disse, é por conta de Saul e a sua casa sanguinária, por eles terem matado os gibeonitas, que era um povo que tinha aliança com Deus, tinha aliança com Israel. E o que acontece? Então, eles vão até os gibeonitas e perguntam, o que nós podemos fazer para compensar o sangue dos seus antepassados, que foram derramados pela casa de Saul? Eles disseram, nós queremos que 7 dos filhos de Saul sejam mortos diante do Senhor, na pedra onde Saul matou os gibeonitas. E ao ser sacrificado aquelas pessoas ali, a ira de Deus cessou e a chuva voltou a cair sobre a terra. Davi havia herdado um reino com muitos problemas, e ele estava agora, nesse cântico, ele estava declarando a sua fé em Deus. Eu acredito que, dentre os personagens do Antigo Testamento, Davi talvez seja o homem que mais sofreu. Ele foi perseguido por Saul injustamente, ele foi perseguido pela casa de Saul posteriormente, ele foi perseguido pelos filisteus, não é? Os filisteus foram um grande problema e uma grande pedra no sapato de Saul por muito tempo, de Davi. Por quê? Porque Saul não tratou daquilo que ele deveria ter tratado, e então isso vai trazer reflexo cá, na época em que Davi está no reino. E quando os últimos gigantes morreram, está no final do capítulo 21, quando os últimos gigantes morreram, Davi então apresenta esse cântico ao Senhor. Ele canta ao Senhor, e o texto vai dizer, no dia em que Deus livrou de todos os seus inimigos e da casa de Saul, ele começa a adorar a Deus. Amados, deixa eu te dizer uma coisa, olhe para mim,
o seu problema não vai durar para sempre. Vai chegar o momento em que Deus vai dar um basta na sua situação. Por isso, não perca a sua fé. Olha as palavras de Davi. Ele está falando exatamente sobre confiança, não é? Então, para que possamos ter uma confiança inabalável no Senhor, nós precisamos cultivar uma vida de oração diante de Deus, uma vida de comunhão com Deus, né? Há um clamor hoje que sai dos púlpitos, principalmente os púlpitos que são sérios, no sentido de conduzir as pessoas para ter uma vida de oração. Cada crente deveria ter o seu momento a sós com Deus diariamente. Ninguém deveria começar ou terminar um dia sem estar com o Senhor, sem estar na presença do Senhor, pedir a orientação a Ele. Nós vivemos num mundo muito difícil e muito mal, onde tomamos decisões todos os dias, decisões maiores, decisões menores, e nós precisamos da orientação de Deus. Agora, como seremos orientados por Deus? Por um Deus que nós não conhecemos. É ou não é? Agora, como é que eu posso conhecer uma pessoa? Através do meu relacionamento com essa pessoa, não é? Através de conversar, através de ouvir, através de falar, abrir o seu coração, a pessoa abrir o coração para você, não é? À medida em que você vai conversando, você vai criando aliança. Com Deus não é diferente, Ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa e Ele quer se relacionar conosco, Ele quer ter comunhão conosco. É uma coisa maravilhosa isso, não é? Aquelas pessoas que você tem intimidade, que você chega na casa dele, abre o frigorífico, tira alguma coisa, come, de boa, né? Não sei se você tem pessoas que são íntimos assim, né? Eu tenho pessoas que é íntima assim, que chega na minha casa, eu tento proibir, mas não consigo. E igualmente eu na casa deles. Eu tenho amigos que, né, nós vestimos até roupa, já houve época que vestimos até roupa um do outro. Não tínhamos problema quanto a isso, porque nós nos conhecíamos muito bem, não é? Eu tenho um amigo que é amigo de infância, hoje ele é pastor, e em dado momento da nossa vida nós éramos tão próximos, que éramos mais próximos do que os meus irmãos de carne. Eu tenho um cunhado que ele é mais próximo meu do que os meus irmãos, casado com minha irmã, porque nós fomos criados juntos, nós crescemos juntos. Hoje ele vive aqui em Portugal, a gente está sempre junto, não é? Sempre que podemos a gente está junto. Com Deus não é diferente, a gente precisa estar com Ele todos os dias, porque você vai ganhando intimidade e proximidade com Ele. Agora, como é que você, no momento da aflição, você vai clamar a um Deus que você não conhece? E como é que Ele vai te ouvir se também Ele não te conhece? Vai haver momentos na sua vida que você não vai ter tempo nem de orar. Você vai simplesmente pensar uma oração, e se você tem intimidade com Deus, essa oração será respondida e você será livre. Então aí, então ter intimidade com Deus tem sido uma palavra que sempre tem saído desse púlpito e de muitos púlpitos sérios, onde os pastores pregam a palavra como tem que ser. Nós não estamos aqui para enganar pessoas, estamos aqui para dizer a verdade para você, que não tem como você receber as bênçãos de Deus se você não receber o Deus das bênçãos. Não tem como você ter uma proteção de Deus se você não tem um Deus que protege, o Deus que cuida. Você vai ver que no verso 20 desse cântico de Davi, ele vai dizer que Deus o livrou porque Deus tem prazer nele. Olha que ousadia, que confiança, porque Deus se agradou de mim. Agora, como é que você pode agradar a Deus? Alguns de vocês sabem como podem agradar a Deus? Como é que você pode agradar a Deus? Em Hebreus capítulo 11, versículo 6, o escritor aos Hebreus diz como a gente pode agradar a Deus. Ele diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, com fé, você pode agradar a Deus.
Por que que é impossível? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Estão aí? Então veja bem, para que Deus tenha prazer em você, você tem que desenvolver uma fé e uma confiança nele que é inabalável. Isso vem com relacionamento, sim ou não? Quando você confia em alguém, você sabe que se você for na casa dele, seja a hora que for, se ele é seu amigo, ele vai abrir a porta e vai abençoar você, e vai te atender naquilo que você precisa. Amém? Às vezes, até pessoas que não nos conhecem fazem isso com a gente, mas isso é mais raro, não é? Eu me lembro que eu estava em Salvador, fui participar de uma conferência de missões em Salvador, da Bahia, e quando eu estava voltando, eu estava muito cansado, tinha sido uma semana muito intensa e eu estava voltando dirigindo. Quando cheguei na cidade de Jequié, que já está quase para o sul da Bahia, eu estava muito cansado, eu parei, falei, não, vou ligar para alguma igreja, para algum pastor. Peguei a lista telefônica, é claro, vou ligar para a Assembleia de Deus, eu sou assembleiano, vou me apresentar como assembleiano. Aí ligo para o pastor da Assembleia de Deus, ele disse, quem é o irmão? Eu falei, eu sou missionário da Missão Horizontes, a gente está de passagem aqui, precisava pernoitar, precisava passar a noite aqui, e nós não temos dinheiro para pagar hotel, nós queríamos ver se você tem um cantinho aí na igreja, onde a gente possa ficar. O pastor disse, olha, eu sinto muito, meu amigo, mas não sei quem você é, e plá, desligou o telefone. Liguei para outra assembleia, tinha mais de uma assembleia lá, só sei que liguei para várias assembleias, e eu estava desistindo, meu amigo falou, liga para a Batista. Aí achamos uma Batista Filadélfia, não esqueço. Aí liguei para o pastor, falei, pastor, sou missionário da Missão Horizonte, estou passando por aqui. E a gente está cansado, e a gente precisava de um cantinho para dormir, só isso, não precisamos de mais nada, nós não temos dinheiro para pagar hotel. E o dinheiro que a gente tem é só do combustível e um lanchezinho pela estrada. Ele falou, olha, onde vocês estão? Eu falei, estou parado num posto assim. Ele falou, estou chegando aí, você vem cá para casa, vou mandar minha esposa fazer uma janta para vocês. Levou a gente, arrumou o melhor quarto com ar-condicionado e tudo, que ele faz um calor terrível. Falei, gente, os batistas dando uma aula para a gente, não é? Aí deu cama para dormir, ele deu janta, fez janta. No outro dia levantamos de manhã, íamos sair muito cedo. Falei, não precisa se preocupar, que amanhã cedo, não precisa levantar, que a gente vai sair muito cedo. Ele falou, não, a minha esposa vai levantar cedo, nós vamos fazer um café para vocês. Aí fez aquele café baiano assim, bem gostoso, preparou ali uma mesa, olha, aí comemos e saímos, pegamos a estrada. Não nos conhecia, nunca mais esqueci desse pastor, não é? E do que ele fez pela gente. Mas isso não é comum assim, não é? Isso não é comum assim. As pessoas geralmente recebem aqueles que conhecem. Quando alguém chega e liga para você e diz, olha, já pensou alguém chegar no meio da estrada? Isso aconteceu em Uruguaiana também. A gente estava eu com a Débora, a Hannah era pequena, a gente não tinha condição de seguir viagem em Uruguaiana, no sul do Rio Grande do Sul. A gente vinha da Argentina. Aí o irmãozinho falou, vamos ligar, o missionário, vamos ligar para o fulano lá, ver se ele recebe a gente. O camarada não só recebeu, mas como preparou um banquete para a gente. A noite foi, dormimos ali, foi maravilhoso. Mas geralmente a gente recebe na nossa casa, ou recebemos para tomar uma refeição conosco, ou coisa do gênero, pessoas que nós conhecemos, não é? Pessoas que nós conhecemos, pessoas que é do nosso convívio. E Deus, no relacionamento dele conosco, muitas vezes nós não conseguimos aproximar dele porque não conhecemos, nem sabemos como, porque não desenvolvemos um relacionamento com Deus que seja eficaz, no sentido de, no momento da aflição e da angústia, a gente poder pegar o telefone, ver o telefone de Deus e dar uma ligada para ele. Senhor, estou precisando disso, né? E quando você tem intimidade com ele, ele vai te dar todas as coordenadas e vai abençoar você e vai cuidar de você, porque esse é o prazer de Deus. Por quê? Porque comunhão gera confiança. Se você tem comunhão com alguém, isso vai trazer confiança. Nós raramente confiamos em pessoas que não temos relacionamento, não é? Principalmente no mundo que a gente está vivendo. Você não sabe quem você põe dentro da sua casa, não é? Você não sabe quem você vai colocar dentro da sua casa, ou receber, ou fazer algo bom. É claro que, se o seu coração é bom, Deus sempre vai te guardar. Mas, geralmente,
é a comunhão que traz a confiança, você confiar na pessoa que está ali, não é? E o salmista Davi, no Salmo 62, verso 8, ele diz: confiei nele em todo o tempo e derramei perante ele o meu coração. Confie nele em todo o tempo, ó povo, e derrame diante dele o seu coração. Deus é o nosso refúgio. Ele é o Deus que cuida de nós, irmãos. Esses dias estava conversando com a minha esposa, falando com ela, nós temos um Deus que cuida dos detalhes da nossa vida. Ele sabe de todas as coisas. Às vezes eu fico pensando como vai ser e como não vai ser, e Deus já tem tudo preparado, já tudo pronto, e Ele nos surpreende muitas vezes com aquilo que Ele faz, não é? Com aquilo que Ele faz. O confiar, irmãos, é se derramar naquilo que muitas vezes é o seu deleite, é o seu prazer. O confiar torna-nos inseparáveis. Quando você cria uma aliança, uma confiança com alguém, é difícil viver sem essa pessoa, é ou não é? Pensa no seu maridão aí, na sua esposa, depois de anos que vocês estão juntos aí, se é que tem um bom casamento, não é? Quando você viaja, ou ela viaja, eu só lembro do pastor Paulo, um dia sem a Érica para ele é o fim do mundo, não é? É bem assim, é uma coisa assim mais, né, forte aí. Então, isso não pode ficar mais claro, eu acho que essa questão de confiar em Deus, do que o que está. Se devemos confiar em Deus sempre, até mesmo nos momentos mais difíceis, então devemos derramar os nossos corações perante Ele na nossa trajetória, na nossa caminhada. No nosso dia a dia, nós temos que confiar no Senhor. Não temos que buscar uma alternativa. Não temos que ter um plano B. Quantos cristãos têm uma carta na manga? Não, pastor. Eu tenho uma carta na manga. Se Deus falhar, eu tenho um meio de escape. Não é? Então, isso não é confiar. Né? Isso não é confiar. A confiança é quando você abre mão de todas as coisas. Fala, não, eu confio no Senhor. Eu vejo pessoas que confiam na conta bancária gorda. Enquanto tem dinheiro lá, reservinha, ele está cheio de confiança. Acabou a reserva, acabou a confiança. Não é? Eu vejo pessoas que buscam confiança em ter. E não é em ter, é em ser, é ter um relacionamento próximo com o Senhor. As coisas dessa vida, elas podem desaparecer da noite para o dia, irmãos. Mas a sua confiança em Deus, o seu relacionamento com Deus, ele dura para sempre, ele perpetua, ele continua. O escritor aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 6, ele diz: o Senhor é o meu auxílio e não temerei o que me pode fazer o homem. Seja o que for, aleluia, que alguém queira me fazer, eu não temerei. Eu não temerei. Eu tenho um Deus que cuida de mim. E às vezes você tem que usar essa autoridade de Deus que está sobre a sua vida, porque o diabo, ele vai testar a sua fé em Deus. E o próprio Deus vai permitir ele testar a sua fé. Talvez você esteja debaixo de uma provação, porque Deus permitiu, como no caso de Pedro. Imagine você, um discípulo de Jesus, andou com ele 3 anos e meio. Ele chega para você e diz assim: ô Brian, deixa eu te falar uma coisa. O diabo pediu para dar uma mexida contigo, rapaz, cirandar contigo, como ciranda o trigo na peneira, e eu deixei. Aí você vai virar para ele: muito amigo de Jesus, muito obrigado, realmente tu é maravilhoso, não é? Mas é de fato o que acontece, se você for olhar bem, é assim. Você está caminhando com o Senhor e não entende por que tanta coisa está acontecendo. E aqui nesse texto, no verso 7, no verso 18, não é? O Davi vai falar que ele clamou ao Senhor, no verso 2, no verso 4, ele vai declarar que o Senhor é a sua rocha, é a sua fortaleza e o seu libertador, o meu Deus, a minha rocha em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação. Aleluia, Ele é tudo para nós, irmãos. Nós não estamos apoiados numa estaca podre, nós estamos apoiados sobre uma rocha, aleluia, inabalável. Nosso Deus é uma rocha inabalável, Ele não desampara. O Márcio citou Davi aqui dizendo: fui moço, agora sou velho, nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. O Senhor cuida de nós, o Senhor cuida em todos os momentos.
Às vezes você não entende como Deus vai fazer, qual é o próximo passo, qual é a próxima ação de Deus, mas Ele cuidará de você. Às vezes, por conta dos percalços e das dificuldades, a gente chega até a pensar que não estamos fazendo a coisa certa. Sabe qual é o nosso problema? Essa semana Deus falou muito comigo sobre isso. Deus disse assim: você tem que parar de fazer as coisas na esperança de que dê certo. Você tem que aprender a fazer as coisas certas. Mesmo dando errado, você vai estar em paz, porque você fez a coisa certa. Mesmo fazendo o que é certo, muitas vezes vai dar errado, porque não depende só de você. Há muitas coisas que não dependem só de você, depende de outros, depende de terceiros. Se você for basear a sua fé nos resultados, você tem que fazer o que é certo, irmão. O que é certo fazer. Muitas vezes você vai fazer tudo certo, e na sua perspectiva e das pessoas vai dar tudo errado, mas Deus, Ele vai dar uma volta à situação, porque Ele tem um caminho, e a Bíblia diz que Ele faz o seu caminho no meio da tormenta. Deus guia Moisés, e Moisés guia o povo, e a Bíblia vai dizer lá em Êxodo que Ele guiou o povo para a região de Piarote e Jearim, no lugar deserto, que tinha uma única saída, que era voltar, e Deus os guiou para ali. Tinha montanhas dos dois lados, e tinha um mar vermelho na frente deles. A única rota de fuga em qualquer situação de perigo era retornar, mas Deus não sabia disso. Parece que tudo estava dando errado, sim ou não? O povo começou a murmurar quando ficaram sabendo que Faraó estava vindo atrás. Eles disseram: vão morrer todo mundo. Mas Moisés tinha feito o certo, Deus tinha guiado ele para aquele lugar, ele tinha feito o certo. Mas talvez na mente de Moisés e daquele povo, naquele momento, eles poderiam ter dito: por que deu errado se eu fiz o que é certo? Porque Deus quer nos surpreender, irmãos, com um milagre. Talvez você olhe assim e fale: não, está tudo errado. Mas não está errado. Deus vai mudar a sua história, vai mudar essa situação, porque Ele é Deus na sua vida, Ele vai cuidar dos detalhes. Aí Moisés clama, e Deus diz: Moisés, por que tu clamas a mim, homem? Senhor, então a quem vou clamar? Deus diz para ele: diga aos filhos de Israel que marchem. Marchar para onde? Marche. Para trás vocês não podem voltar, é ou não é? O Faraó está lá atrás. Subir essa montanha é impossível, porque essa mulher, criança, 2 milhões de pessoas, como é que sobe aquela montanha? Não tem nem para um lado nem para o outro. Tinha que seguir em frente. Mas em frente significava morrer afogado. Estava tudo errado, irmão. Deus errou aqui. O que você tem na mão, Moisés? Eu tenho um cajado, então bate ele na água. Toca na água que ela vai abrir. Aleluia. Mas olha o que acontece antes do mar abrir. O que acontece? A Bíblia fala de um grande vendaval. Agora veja bem, o povo já estava aterrorizado, com o Faraó vindo atrás, o mar na frente, montanha dos dois lados, e um vento terrível. Um vento oriental que deu sobre aquele lugar. Eu fico imaginando as vasilhas velhas do povo, aqueles negócios velhos, tudo sendo levado pelo vento, porque o vento levou tudo aquilo. Para piorar a situação, foi embora tudo que eu tinha, né? A gente morava numa região lá em Minas Gerais, tinha muita enchente. Aí você perguntava assim, os mineiros lá daquela região, pobreza terrível, o que você tem? Não tem nada. Aí quando a enchente vinha, aí dizia assim: levou tudo que eu tinha. Quer dizer, se não tinha nada, como é que levou tudo que tinha? E às vezes era bom levar o que tinha, tudo. Pelo menos tinha esperança de ter alguma coisa nova, né? Mas Deus faz assim, desculpe uma brincadeira. Já viu alguém dizer isso? Eu não tenho nada, e vem uma enchente, levou tudo que eu tinha, né? Levou tudo. O tudo era nada, não é? Difícil. E Deus então abre o mar diante deles. Deus faz isso, irmãos. Deus é fiel, sim ou não?
Ele vai abrir o mar diante de você, Ele vai fazer você passar. Você não está vendo no humano uma solução, mas Deus tem a solução. Você não está vendo no humano a saída, mas Deus tem a saída. Aleluias. Nós temos visto muitos crentes atualmente que têm se trancado com Deus regularmente, que estão conhecendo o Senhor, que têm intimidade com o Senhor, e isso tem resultado em grandes bênçãos na vida dessas pessoas. Quando você se vê encurralado, você sabe que o seu socorro vem do alto. Tem um salmo que eu amo na Bíblia, e diz: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. É dele que vem o meu socorro, é dele que vem a minha fortaleza, é dele que vem o meu refúgio, é dele que vem tudo que eu preciso, é dele. Aleluia. E nada substitui uma vida de oração, irmãos, uma vida de comunhão com Deus, nada. Eu já disse aqui várias vezes, vou repetir novamente: nenhum homem é maior do que a sua vida de oração, nenhum crente é maior do que a sua vida de oração. Se você quer saber o tamanho da sua vida, o tamanho da sua fé, o tamanho seu diante de Deus, quanto tempo você passa com Ele? Isso é muito simples. Se você gasta nada com Deus, você é um nada mesmo. Quanto mais você gasta tempo com Ele, mais você se fortalece nele, depende dele. Quanto mais você entra em intimidade com Deus, tanto mais você vai ver o agir de Deus na sua vida. É uma coisa que não dá para mudar, isso é assim, e Deus estabeleceu que fosse assim, né? Então, os tempos atuais pedem mais do que uma confiança comum em Deus. Esse momento que estamos vivendo não é um momento de ter uma confiança simples. Ah, pastor, eu confio em Deus, né? Exige uma confiança com entendimento. Você precisa saber quem Deus é. Você precisa saber quem é o seu Deus, o que Ele está agindo, como Ele está fazendo, como Ele está se movendo. Conheça o seu Deus. Aleluia. Tempos especiais exigem uma confiança especial. Nós não podemos ter aquela confiança de lábios. Eu confio no Senhor. Se você perguntar, cada um de nós vamos dizer: eu confio no Senhor. Agora, quando vier o problema, qual é para onde você vai correr primeiro? Se você ficar doente, para onde você vai? Para o hospital, procurar um bom médico. Mas o Senhor não é o Senhor que nos sara? Mas Ele usa os médicos. Usa com certeza. Mas antes de ir para lá, você tem que se colocar diante do Senhor. Se você tem uma vida com Deus, Deus vai te dirigir dentro disso. Se você tem uma causa, você precisa da solução dessa causa. Você vai procurar o quê? Um bom advogado. Você vai procurar as leis. Mas se você tem o seu Deus, você vai diante dele e coloca diante dele a sua queixa. Você diz: Senhor, o meu problema é esse aqui, ó. Eu não sei como fazer, mas o Senhor está comigo, então me ajuda aqui. Não é? Amém, irmão Carlos? Está precisando de uma casa, né, irmão Carlos? Já conseguiu? Coloca diante do Senhor, irmão. Em nome de Jesus, e confia nele. Deus não quer que a gente fique sem casa sofrendo, não. É ou não é? Deus tem algo preparado para nós. Em nome de Jesus. Todo cristão tem uma confiança comum no Senhor, tem uma fé comum. Aquela fé que é uma fé comum, é uma fé que todos nós temos igual. Mas eu não estou falando da fé comum, eu estou falando da fé subjetiva. A fé que nasce da experiência. A fé que nasce do contato com Deus. A fé que nasce das experiências e as marcas e as feridas de batalha que você enfrentou e você foi livre. Certamente o corpo de Davi era todo marcado pelas guerras que ele havia travado pelo Senhor. E ele, quando olhava para cada marca daquela tinha uma história. Isso aqui foi quando eu lutei com o gigante. Isso aqui foi quando eu enfrentei o flantal. Isso aqui foi quando eu enfrentei esse. Isso ia só fortalecendo a fé dele mais e mais. Da mesma maneira, a nossa fé, ela tem que ser uma fé verdadeira no Senhor, que cresce à medida que vamos experimentando as vitórias de Deus. E eu te digo diante do Senhor, a sua derrota não glorifica a Deus. O que glorifica a Deus é a sua vitória.
Deus é glorificado quando você vence. E se você confia nele, eu nunca vi ninguém que confia em Deus perder uma batalha. Se Ele é o Senhor que está conosco, você não perderá nenhuma batalha sequer. Observe Josué, já estou terminando. Veja Josué ali no livro de Josué, no capítulo 4, onde ele está prestes a invadir o Jericó. E ele estava com certo receio, porque não era uma cidade qualquer, era uma cidade fortificada. Mas Deus falou que ia livrá-lo, ia dar vitória para ele. Mas claro, todos nós, diante das dificuldades, temos medo. Quem nunca sentiu medo? Paulo vai dizer, por fora combate, mas por dentro temor. Muitas vezes, cá dentro de nós, a gente está cheio de medo. Mas como o Senhor prometeu que está com a gente pega a espada e vai lutar. Não é? Pensa nas guerras daquele tempo. Só de imaginar, eu saio correndo de perto. Não é? Mas as nossas batalhas espirituais hoje não são diferentes. São batalhas sangrentas, que o inimigo, ele não perdoa. Ele luta com todas as suas armas. E Josué estava orando, estava com a boca no pó orando. E o Senhor Jesus apareceu para ele. E ele, quando viu Jesus, lá o texto diz que é um anjo, mas é uma teofania de Cristo. Quando ele vê aquele anjo que representava o Senhor, ele pergunta, você é dos nossos ou dos nossos inimigos? O anjo diz assim, não, eu venho como príncipe do exército de Deus. Josué entendeu logo a mensagem, porque todas as vezes na Bíblia que você encontrar o Senhor dos exércitos, significa que a partir daquele momento, a guerra não é mais daquela pessoa, é de Deus. É a pessoa que vai desferir os golpes, vai pegar a espada, mas quem vai guiar a espada e dar a potência em cada golpe é o Senhor. Era como se Deus dissesse a Josué, você vai ser o instrumento e eu vou te usar para derrotar esses cananeus que estão aqui na terra. Aleluia. Você vai ver quando Davi vai encontrar com Golias, ele vai dizer isso, você vem a mim com espada e com lança, eu vou a ti em nome de quem? Em nome do Senhor dos exércitos. Ele estava dizendo, olha, quem vai guiar, aleluia, a minha pedra será o Senhor. Porque imagina, irmãos, uma pedrada, ela tem que ser muito bem dada para ela derrubar um gigante. Não sei se alguém já atirou com estilingue, com bodoque, com coisa do gênero, né? A gente matava passarinho, rolinha, pombo e essas coisas, né? Agora... uma pessoa, uma pelotada na testa. Então aí, foi Deus que colocou a pressão devida àquela pedra quando ela saiu da funda de Davi e acertou o lugar mortal de Golias. É assim, irmão. Ô Jacques, é desse jeito. Quando Deus se apresenta para você e diz, eu sou o Senhor dos exércitos, fica tranquilo, Ele vai pegar a espada da sua mão e é Ele que vai guerrear. É Ele que vai guerrear. Não é isso que diz lá em Zacarias capítulo 4? Não é por força, não é por violência, mas é pelo meu Espírito, diz quem? O Senhor dos exércitos. Eu tenho uma confiança nessa palavra, porque quando Deus fala, eu não tenho medo, irmão. Eu não tenho medo, não há nenhuma dificuldade quando o Senhor fala, é para ser, é para fazer, vamos em frente. Nós estamos indo agora para um grande desafio. Eu sei que é grande, mas meu Deus é muito maior do que qualquer desafio. Quem prometeu é fiel para cumprir, amém? Quem te trouxe até aqui vai te levar até o final, aleluia. Ele é Deus na nossa vida, Ele é o Senhor. Veja bem, Jesus fala uma coisa muito interessante na Bíblia, eu acho que eu vou até fechar aqui. Ele fala uma coisa muito interessante, Jesus falando, olha, não andeis ansiosos por coisa alguma, lá em Mateus capítulo 6, por coisa alguma desta vida. Porque o que é a vida? A vida não é muito mais do que o vestuário, do que o alimento? É muito mais que isso. Então, observem bem, as aves do céu, elas não trabalham, não fiam, nem nada, elas não trabalham, não juntam em celeiro, mas o vosso Pai as alimenta. Olha o lírio do campo, não trabalha, não fia, no entanto, Deus
a veste, e nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer lírio que está lá no meio do campo. E não fará isso a vocês, homens de pouca fé? Muito mais. Aí ele vai dizer uma coisa ali muito curiosa para mim. Ele diz: o cabelo das vossas cabeças está contado. O que isso significa? Isso para mim não significa nada. Mas Deus está dizendo o seguinte: se eu sei quantos cabelos tem na sua cabeça, eu não sei quais são as suas necessidades, eu não sei quais são os seus apertos, eu não sei aonde está a sua dor, eu não sei aonde está o seu problema, eu não tenho poder para ver aonde é que você está precisando de ajuda. Então Ele cuida de nós, aleluia. Ele prometeu em Hebreus 13:5: não te deixarei nem te desamparareis. Em Romanos 6:28 ele diz: todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. No Salmo 84 versículo 11 diz o seguinte: pois o Senhor Deus é um sol e escudo, o Senhor da graça e glória, Ele não negará bem algum aos que andam na retidão. Então essas são promessas poderosas que estão ao nosso dispor. Amém? Devemos confiar no Senhor e esperar nele, aleluia. Quando Deus mandar você ir, vá, não tenha medo. Se Ele falou que está com você, descansa, deita na sua caminha tranquilo, em nome de Jesus, e dorme, espera nele, confia nele. Pastor, o senhor não sabe do meu problema. Não sei, eu sei dos meus, e os meus são grandes. Agora, é Ele que cuida dos detalhes, amém? Deus cuida de cada detalhe, irmãos. Não tenha medo não, Ele já está com tudo preparado. Amém? Vocês foram apanhados de surpresa, né, Efraim? Mas Deus não foi, Ele projetou cada detalhe disso. Ele não só projetou, como Ele, Deus, já tem tudo preparado para o cuidado e tudo mais. Deus cuida de cada um de nós. Irmão, como é feliz o crente que confia em Deus. Como é feliz o crente que deposita a sua fé em Deus. Quando você pegar seu filho e mandá-lo para a escola, coloca a mão sobre ele, ore por ele e o abençoa. Ninguém pode amaldiçoar quem Deus abençoa, irmãos. E Deus vai proteger, Deus vai guardar, Deus vai amparar, Deus vai livrar, a mão dele vai estar sobre você, aleluia. Aleluia, louvado seja Deus. Ele vai envergonhar todos os seus inimigos. Está escrito no texto: todos os seus inimigos. Aleluia. Deus, Ele nos ouve. Vamos ficar de pé, vamos orar. Cadê o pessoal do louvor? Venha cá. Eu tinha 3 pontos para desenvolver aqui. Precisamos de uma confiança especial, de uma confiança que não é uma confiança comum, não é uma coisa que você aprende com 10 minutos de oração, é algo que você tem que passar mais tempo com o Senhor. Quer vitória, irmão? Coloque o seu joelho no chão, clame a Deus, busque a Ele, confie nele. Aleluia, aleluia. Eu ia falar aqui de 3 situações em que nós precisamos de uma confiança especial, mas isso fica para a próxima sexta-feira. Vamos orar ao Senhor neste momento. Eu não sei quais são as suas necessidades. Eu sei que a maioria de nós, se formos sinceros, nós vamos ter mais coisas para agradecer do que para pedir, se você for sincero. Esses dias eu estou vendo ali a Dani, eu estava lá no salão dela, eu achei interessante o que ela disse, pastor, eu tenho muito mais para agradecer a Deus do que para pedir. Se o senhor falar que alguma coisa que eu tenho, eu não tenho nada para pedir, o que Deus já fez por mim já é maravilhoso. Eu achei isso interessante o que você disse. Né? Essa confiança, esse ser grato por aquilo que Deus já fez, não é? Ela disse, olha, eu tenho muito mais para agradecer. Se eu for pensar no que Deus fez na minha vida, é muito mais para agradecer do que para pedir.
Essa é a grande verdade. Mas o problema é que nós só pensamos naquilo que não temos e nos esquecemos daquilo que Ele já nos deu. E são tantas coisas que Deus nos deu, irmão. Só de você estar aqui já é uma vitória, irmãos. Você rompeu tudo para chegar aqui. Você não tem ideia de quantas forças espirituais da maldade você teve que enfrentar para chegar aqui. O inimigo colocou muitas barreiras para você chegar aqui. Barreiras emocionais, humanas, barreiras físicas, compromissos. Pessoa que chega na última hora na sua casa, você sai para a igreja. Barreiras e barreiras e barreiras. Mas você veio, você chegou aqui. Só o fato de você estar aqui, Deus falando com você do amor dele por ti, já é motivo de você glorificar a Ele, sabe? Eu hoje de manhã, na minha oração de manhã, eu agradeci ao Senhor. Comecei a pensar em tantas coisas que já vivi, já experimentei. E eu comecei a adorar a Deus. Como Deus é bom para mim, irmão. Eu tenho mais do que eu preciso e mais do que eu mereço. Bem mais. Bem mais. Se o Senhor não me desse mais nada hoje, eu precisaria da eternidade inteira para agradecer a Ele por tudo que Ele fez por mim. Se Ele não me desse mais nada, Ele é o seu Deus, o seu Senhor. Feche seus olhos. Confia nele, Ele está cuidando de cada detalhe. Ele está cuidando de você. Está cuidando dos seus filhos. Você está preocupado? Preocupa não. Deus vai cuidar deles, sabe? Aonde quer que eles estejam, Deus vai cuidar dos detalhes. Senhor, eu quero te adorar nesta noite. Quero te adorar por tantas bênçãos recebidas das tuas mãos. Quero te adorar porque o Senhor tem sido maravilhoso para conosco, Senhor. Meu Deus, Tu tens feito grandes coisas em nossas vidas. O Senhor tem nos livrado dos nossos inimigos. Quantas ciladas Ele preparou contra nós, mas o Senhor quebrou o laço e nós escapamos. O laço quebrou e nós escapamos. A cova que fora preparada contra nós, Tu fechaste a cova. E o Senhor tem sido tão bom para conosco. Eu te agradeço, meu Deus, pela vida desses meus irmãos que vieram, que saíram das suas casas hoje, nessa sexta-feira, final de uma semana de trabalho, de labuta, e tiraram esse tempo para estar aqui diante do Senhor. As minhas palavras são limitadas, elas não conseguem chegar, mas eu confio no Senhor, e sei que Tu, ó Deus, és aquele que vai cuidar de cada um das suas necessidades, dos seus apertos. Ó Deus, eu não sei o que os Teus filhos precisam, mas eu sei que Tu és poderoso para fazer. Guarda esta igreja no Teu amor, guarda os Teus filhos, as Tuas filhas, guarda os relacionamentos, guarda as famílias. Ó Deus, os lares, proteja, livra, Pai. Guarda a mente e o coração, ó Deus eterno, dos Teus filhos na Tua presença. Ensina-nos a confiar no Senhor e a depender de Ti. Os dias são tão maus, Senhor. Os dias são tão maus. Os dias são tão difíceis. O inimigo se levanta a cada minuto, mas ele é derrotado, porque na cruz Tu venceste, Pai, por nós. Aleluia. Ao ascender aos céus, Tu nos levaste contigo para o lugar onde ele não pode alcançar. E eu quero Te glorificar, porque nada que Ele faça pode atingir a nossa fé, a nossa confiança, a nossa certeza, Deus, de que Tu estás conosco.
Silencia os inimigos, ó Deus. Silencia os inimigos, inimigos espirituais e humanos. Há muitas pessoas que são usadas pelo diabo para perturbar a vida dos teus filhos. Silencia, fecha a boca do inimigo, Senhor, em nome de Jesus. Que a tua glória se manifeste, que o teu poder se manifeste em nossas vidas, que o teu Espírito Santo esteja conosco, Senhor. Eu te adoro. Te adoro pelo teu cuidado para com a minha vida, para com a minha esposa, para com a minha família, para com os meus filhos, ó Deus. Eu te adoro. Eu te adoro, Senhor, porque sei que só tu podes fazer o impossível. Aleluia. Oh, aleluia. Cuida dos teus filhos, Pai. Supre as necessidades dos teus filhos. Receba onde você está a bênção de Deus. Receba a promessa e a bênção de Deus sobre a sua vida. Confia no Senhor. Confia no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Oh, alash, oh, me canta, lava, churiande plaço e decanta nemes. Receba o toque de Deus neste momento. Receba a cura neste momento.